Olá, tudo bem? Eu sou Elaine, jornalista, fundadora aqui da Rosa Carvão. Se você não me conhece, seja bem-vindo. Dá uma curtida aí, nos acompanha, que aqui vai rolar conteúdo sobre comunicação e marketing e sobre escrita criativa também. Hoje nós vamos falar sobre oratória. É o segundo dia de uma trilogia de posts para falar sobre o tema, sobre a comunicação verbal, sobre a fala e sobre a escrita para a apresentação em público. E hoje eu trago 10 dicas para você começar a perder o medo de se comunicar com as pessoas, independente de ser um pequeno, médio ou grande público, para realmente você pisar no palco firme e ter a certeza de que você pode arrasar na sua comunicação verbal com as pessoas. Primeiramente, é preciso falar com você sobre controlar os nervos, sobre esse medo que a gente tem de enfrentar uma plateia. Por que isso acontece? Porque nós temos medo de sermos julgados, de sermos criticados, de não dar conta do recado. E aí a gente já chega com uma postura negativa frente às pessoas e acabamos emitindo mensagens não favoráveis a nós nesse momento. E o nosso cérebro, que está conectado com o corpo, ele entende essas mensagens como realmente uma área de perigo, uma situação de perigo, e acaba mandando sinais para o corpo reagir. E esses sinais vêm como suor, ressecamento da garganta, taquicardia, pressão alta, o nervosismo, e outras sensações desagradáveis. E aí já está feito o estrago. Mas tem jeito sim. Se você é um profissional habilitado, qualificado, que foi chamado para fazer um curso, para palestrar, para passar a tua experiência, a tua vivência para um grupo de pessoas, é porque você tem condições para isso, é porque você domina o assunto, porque você é qualificado e porque você sabe o que faz. Então não tenha medo de chegar para essas pessoas e compartilhar o teu conhecimento. Vai com firmeza, vai com pensamento positivo e vai com todo o teu conhecimento e a tua organização para esse público, que vai dar certo, ok? E se mesmo assim ainda der um frio na barriga, faz um relaxamento. Se você preferir, faz uma oração. Se também achar melhor, faz uma meditação. Faz 1 minuto de descanso antes de entrar no palco. 5 minutinhos, fecha os olhos, senta, toma um pouquinho de água e relaxa apenas. E vai com o pé direito. Eu aconselho sempre as pessoas a fazerem algumas respirações longas. Para quem já praticou yoga, pilates ou até mesmo alongamento, já fez essa respiração. É aquela que a gente enche a barriga de ar, vai subindo, vai enchendo os pulmões, abre o peito, enche o peito de ar e aí depois faz o processo ao contrário. Vai esvaziando todo o peito, os pulmões, vai botando a barriga para dentro, vai chupando o umbigo, sabe? Botando o umbigo lá colado nas costelas e para expelir todo o ar que tu tem dentro do corpo. Faz umas 5 respirações longas, dá uma contada para prolongar esse processo. As minhas respirações longas geralmente duram 5 segundos, pode não ser muito longa, né? Para mim é bastante. Aí quando eu encho o peito, chego no número 5, depois eu começo a fazer a contagem regressiva para expelir o ar. 5, 4, 3, 2 e vou botando o ar para fora e chupando a barriga. E tem barriga aqui para chupar, gente. Então é isso. Faz essas respirações porque ela ajuda a acalmar, ajuda a equilibrar a tua pressão, a reduzir os teus batimentos cardíacos e a controlar um pouco o teu nervosismo. Você vai passar a dominar, a controlar o teu sistema nervoso. E pensamento positivo, porque se você está aí é porque você é capaz. Então vamos lá, tenho aqui um roteirinho que eu preparei para falar com vocês e nele tem 10 dicas.
A primeira é conheça o público. Você precisa saber com quem você está falando, com quem você vai ficar ali 60 minutos ou 2 horas trocando informações, compartilhando dados, conhecimento. E você precisa tirar proveito disso para trabalhar melhor esses dados, para entregar um conteúdo de valor e que vale a pena para essas pessoas, para que essas pessoas consigam aproveitar o máximo do teu conhecimento. Então, tu tem que saber do que elas gostam, qual é a área de atuação delas, quais são as maiores dificuldades dela na vida, ou então na sua vida pessoal, né? Ou na sua vida profissional. O que trouxeram elas ali? Ou então o que fizeram elas te chamar para dar esse curso, essa palestra, contar a tua experiência? Qual é a dor delas? O que elas esperam desse momento? Tu tem que ter essas informações mínimas para poder trabalhar a informação da melhor forma possível e também saber qual é a linguagem que tu vai se comunicar com elas, qual é o tom da voz que tu vai utilizar, se vai ser uma fala mais cômica, se vai ser uma fala mais séria, mais técnica ou mais simples possível. Se você vai falar 15 minutos, vai fazer uma vivência, porque esse público gosta mais de praticar, compreende melhor as informações dos dados quando ela vivencia. Isso tudo você tem que saber antecipadamente para poder preparar o teu conteúdo e poder transmiti-lo da melhor forma possível. E isso só conhecendo as pessoas, para que na hora você não tenha erro no seu processo de comunicação. Também vai ajudar a conhecer as pessoas na hora que você vai treinar a sua apresentação, porque é importante você treinar o que você vai apresentar. Se você, por exemplo, lida bem com palavras-chave, a gente já sabe que a tua apresentação, as tuas lâminas vão trazer expressões, vão trazer tópicos, vão trazer algumas frases específicas, citações, e você vai apresentar, vai olhar e vai lembrar automaticamente do conteúdo que você vai passar para aquela pessoa ou para aquele grupo nesse momento. Então, você vai treinar isso, vai treinar essa fala que você vai falar, vai treinar as possibilidades de interações que tu pode fazer com esse público nesse momento da apresentação. Você vai treinar quais são as dinâmicas que você vai inserir, se é uma ou duas, ou de repente se tu pode jogar para mais adiante ou antecipar. Isso tudo de acordo com as informações que já coletou do teu público, dos anseios que você sabe que ele tem e da tua percepção que tu fez ao chegar no local. Quando tu treina a tua apresentação, tu sabe o conteúdo, tu domina esse conteúdo e toda a organização que tu fez, tu sabe das possibilidades que tu tem de dinamizar isso na hora em que tu tá frente a frente com as pessoas. Dica número 3. Então, a 1 é conheça seu público, a 2 é treine sua apresentação, a 3 é dominar o conteúdo. Você tá ali, tu sabe o que tu tem que falar, tu sabe o que tu vai dizer, tu sabe o que as pessoas querem ouvir de ti. Dica 4, evite vícios de linguagem. Só aqui nesses minutinhos que eu tô falando com vocês, eu já falei alguns, né? Aliás, eu tenho um que é bem pontual, que é o vícios de linguagem. Eles preenchem o espaço na fala, eles preenchem o silêncio. Só que não tem problema nenhum de haver esses silêncios, porque os silêncios são pausas. Nós temos que aprender a usar essas pausas a nosso favor. Usar essas pausas para descansar, para tomar uma água, para organizar o pensamento, para esperar um retorno do teu público. E não precisamos de forma alguma preenchê-los com vício de linguagem para isso. Ao contrário, eles acabam dispersando a conexão com o teu público. Então vamos cuidar os né. Eu adoro né. Eu até já adotei na minha escrita. Às vezes eu ponho lá no meio
e eles são propositais, mas o realmente eu preciso trabalhar melhor. Então, a gente cuidando desses vícios de linguagem que não nos ajudam em nada, nada mesmo, nós conseguimos qualificar a nossa comunicação e tornar esse conhecimento que a gente está trabalhando mais fácil de assimilar. Nós tornamos essa comunicação mais livre, mais objetiva, mais clara. Dica número 5. Desenvolva a sua inteligência emocional. Eu adoro a dica número 5, porque ela está ligada diretamente com o nosso domínio, o nosso controle do nosso sistema nervoso. E quando a gente tem esse equilíbrio emocional, nós conseguimos resolver situações imprevisíveis ou até previsíveis com maior facilidade. Por exemplo, nós conseguimos fazer uma percepção das emoções, das nossas emoções. Isso é autoconhecimento, que é muito importante para quem quer perder o medo de falar em público, e também das emoções do público. Porque quando a gente aprende a ler as pessoas, a gente consegue ver se ela está entendendo o que a gente está falando, a gente consegue perceber se ela tem dúvida, se ela está acreditando naquilo que nós estamos comunicando, se a gente está tendo uma postura segura, confiante, ao ponto dela confiar em nós. A gente consegue ter várias percepções sobre as emoções e reações da nossa plateia. Então, inteligência emocional é ótimo, a gente precisa desenvolver, não só para a gente ter controle das nossas emoções, do nosso sistema nervoso, das nossas reações quanto às emoções das outras pessoas, mas para fazer essa leitura também do nosso público. E termos a capacidade de resolver situações, aquelas meio de sinuca de bico. Dica número 6, eu também gosto bastante dessa, que é a linguagem corporal. Linguagem corporal, ela existe em torno de 5 ou 6 tipos. E não necessariamente ela está ligada com a nossa comunicação verbal. Não necessariamente. Às vezes nós estamos dizendo alguma coisa e nosso corpo está dizendo outra. Nós estamos dizendo que sim, nós vamos nos dar super bem nessa palestra, mas na verdade o corpo está dizendo outra, totalmente contrária. Então, o que nós precisamos trabalhar quando a gente fala de linguagem corporal? Por exemplo, tem aquela pessoa que fala com as mãos, né? Que gesticula muito quando a gente está falando e dizendo alguma coisa. Aliás, a pessoa fala mais com as mãos do que com qualquer outra parte do corpo e com a própria voz, né? Olha o vício de linguagem. Já estou mais atenta. Então, quando a gente tem esse controle do conhecimento do nosso corpo, a gente passa a também usar a linguagem corporal a nosso favor. Por exemplo, a aparência, a postura e o formato do nosso corpo também fala, também transmite uma mensagem. Tem gente que já chega meio assim, ó, no lugar, já está desanimado, já está descrente, já está negativo, e isso é uma comunicação. As pessoas que nos veem com uma postura meio que introspectiva, mas caída, ela vai fazer uma percepção bem negativa do nosso trabalho, daquilo que nós estamos, da nossa comunicação, não é? E também tem a parte dos gestos que eu já falei, que é a parte cinésica do corpo, ela também transmite. Tem a parte que a gente se movimenta, que a gente tem consciência do espaço onde a gente está e vai se comunicando a partir do momento que a gente vai circulando por esse ambiente, que é a forma como a gente domina essa área, de como a gente faz essa conexão com as pessoas a partir do momento que a gente tem essa consciência do campo
onde a gente está atuando. Outra coisa é o olhar, né? O olhar diz muito também. Quando tu olha nos olhos da pessoa, você está transmitindo uma autoridade ou uma segurança, uma confiança. Quando você está com o olhar desfocado, está olhando para qualquer lugar, menos para a pessoa, aí você está transmitindo insegurança, tu está algo vago, algo que incerto, ou até mesmo uma mentira, né? Várias informações pode passar pelo olhar. E aí tem o gesto de mão também, quando você tem aquele aperto de mão firme, você é uma pessoa que é segura de si, é uma pessoa confiante também, é uma pessoa com personalidade, com determinação. Então, nosso corpo passa muitas mensagens, a gente pode usar muito bem essas informações para construir uma mensagem positiva, uma mensagem bem que agregue, que contribua para esse processo da comunicação, da oratória. Então, vamos conhecer, vamos pesquisar, vamos ver quais são as teorias que cercam a linguagem corporal e vamos testar, porque realmente funciona. Eu gosto muito de um tipo de, eu não sei o termo técnico dessa linguagem, mas ela é aquela que diz respeito ao toque. Eu adoro tocar as pessoas e ela realmente reage ao nosso toque, né? Tem pessoas que não gostam e às vezes a gente precisa ter essa sensibilidade para fazer essa leitura, para ver se ela está arredia, para ver se ela está resistente àquilo que nós estamos dizendo ou à nossa proximidade, se ela já está botando um limite na nossa comunicação, a gente evita isso. Mas eu gosto de me aproximando aos poucos, de ir me comunicando com a pessoa pela fala e pelo corpo, e aí um momento, aquele toquezinho especial é justamente o contato físico. E esse tipo de linguagem, ela funciona tão bem porque pode reforçar a conexão entre a fala, o comunicador e a audiência. Tem várias situações que você pode aproveitar e trazer e agregar na tua oratória baseado na comunicação corporal. Vale a pena estudar esta área. A 7ª dica é: use recursos tecnológicos, gente. Eles estão aí para favorecer a nossa comunicação e nos dão uma ajuda super legal para fazer essa conexão com as pessoas. Você pode usar música, você pode usar vídeos e você pode usar outros recursos tecnológicos para aplicar em vivências, em esquetes, em práticas, em simulações, que isso muitas vezes pode ajudar a tornar essa fala, essa oratória de vocês de uma forma menos expositiva e mais interativa. Isso fazer uma ligação muito mais ampla com o trabalho de vocês. Porque às vezes a gente fica ali na frente, 60 minutos só falando, passando umas laminazinhas e a pessoa está lá bocejando, está dispersando, está olhando o celular. Então vamos usar a tecnologia, que é para nos aproximar, que é para fazer com que esses recursos tragam o olhar mais atento das pessoas. Não vamos fazer disso uma muleta, não vamos fazer disso um apoio, ou então até basear todo o nosso trabalho e o nosso conhecimento no lugar das tecnologias. Não, mas a gente pode sim utilizar esses recursos e agregar na nossa fala. Outra dica também bem legal, a de número 8, é: estruture bem a sua mensagem. Então, quando eu falei sobre as lâminas, se você trabalha bem com as dicas, palavras-chave para linkar essa apresentação, esse conteúdo escrito, essa mensagem escrita com a tua fala, é justamente para fazer um complemento. Eu desaconselho
vocês colocarem lâminas com conteúdo muito extenso e lerem as lâminas. Gente, total tédio, apresentações onde o palestrante lê as lâminas. Primeiro porque a tua audiência está lendo, e tu está lendo, aquilo bate na tua cabeça, já confusa, e tu já perde ali, ó, a vontade de assistir por 1 hora, 2 horas, quiçá, né? Uma palestra onde a pessoa está lendo lâminas gigantescas, com umas letrinhas miúdas. Então vamos dinamizar isso, organiza melhor essa mensagem, faz um roteiro, e nesse roteiro coloca esse conteúdo de uma maneira mais prática possível para a pessoa absorver melhor essa informação. Se tu quer fazer uma apresentação de impacto, tem muita gente que usa a técnica do storytelling, que é basear a sua apresentação numa história. É contar uma história real ou então usar uma história semi-fictícia para representar um fato, para representar um conteúdo, para tornar isso mais dinâmico e mais fácil da pessoa assimilar. Mas é interessante também fazer com que você deixe isso o mais simples possível. Se você não domina a técnica do storytelling, então não use. Use uma outra estrutura mais simples, mas organiza, mas torna essa apresentação mais dinâmica para que o público consiga acompanhar o teu conteúdo. Técnica número 9, cuidar da voz. Gente, esse vídeo já está gigantesco, mas já está no final. Cuidar da voz. Então, maçã ótima adstringente. Então, 2 horas antes, faz um lanche, come uma maçã, toma muito líquido ao longo do dia, para na hora da palestra tu tá com a voz bem... A voz é ótima, né? As cordas vocais bem hidratada. Evita tomar café, evita ingerir bebidas alcoólicas, porque elas não contribuem para a tua voz, ao contrário. Essa história de usar gengibre também não é bom. Já li e já vi falas de fonoaudiólogas e nutricionistas malhando o gengibre, porque ele não faz o efeito que a gente espera dele. Já a maçã sim, a maçã é astringente, limpa a garganta e ajuda a deixar a tua voz bem mais clara. Faça exercícios de aquecimento antes de tu entrar para a tua apresentação. Faça exercícios de dicção. Pronuncie a palavra com todas as sílabas possíveis. Procure fazer essa fala bem clara. Tem alguns exercícios, algumas técnicas boas para isso, inclusive aquela do lápis. Tô sem lápis aqui. Mas tu põe um lápis, morde ele, arde o lápis e começa a pronunciar palavras com aquele lápis ardido aqui, preso entre os dentes. Pronuncie as sílabas, todas as sílabas das palavras com aquele lápis preso. Não precisa ser uma fala corrida. Ao contrário, comece com uma fala bem lenta. Lápis, caneta, linguiça. Vai treinando essas palavras e vai aumentando essa dificuldade. Os vizinhos. A dica, número 10 é: se você tem medo de abrir um espaço para perguntas e respostas e você não estiver seguro de que vai conseguir responder todas as questões, na verdade você pode relaxar, porque não tem a obrigatoriedade de ter todas as respostas. Apenas você precisa estar disponível e ser sincero com a tua audiência, dizendo assim: nesse momento eu não consigo responder essa questão, mas eu quero que tu me deixe teu contato, o teu e-mail, teu WhatsApp, o teu Instagram, o teu Telegram, porque eu vou entrar em contato contigo e vou te dizer o meu posicionamento. Admite. É muito mais
honesto, bonito e profissional você admitir. Mas se você não quer passar por essa situação, vai se sentir inseguro, vai se sentir uma fraude antiprofissional, então abre um fórum. Não abre a perguntas e respostas durante o teu encontro. Abre um fórum para uma plataforma de perguntas e respostas onde tu vai se comprometer a pessoalmente a responder todas as dúvidas da tua plateia por meio deste meio de comunicação. Forneça teu e-mail, se preferir, ou então um WhatsApp profissional e diga que por meio desses canais você vai atender as dúvidas do teu público. Essa é a dica número 10. E espero que eu tenha ajudado vocês com esse início de combate aí ao medo de falar em público.